Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje nós falaremos sobre o fascismo italiano, a chegada no poder de Mussolini e o seu governo. Então, bora comigo! No pós-Primeira Guerra Mundial, a Itália era governada pelo rei Vítor Emanuel III. Apesar de ter recebido as regiões irridentas no Tratado de Versalhes, a Itália não estava contente com as resoluções do pós-Primeira Guerra Mundial. Achou que foi injustiçada na divisão ali de territórios. E logicamente, né, pessoal, sempre importante lembrar toda a crise econômica, a necessidade de reestruturação que a Europa passava naquele pós-guerra. Não é isso? E com a crise do capitalismo liberal, que nós falamos na outra aula, o avanço do socialismo, do anarquismo, como alternativas àquele capitalismo em crise. Então, em 1917, Mussolini vai criar o Partido Fascista, que é o partido de seus seguidores do nacionalismo italiano. A palavra fascista vem de faccio. Faccio significa feixe. Vocês estão vendo aqui, ó, o símbolo do fascismo italiano é uma machadinha, né? Nessa machadinha você tem vários feixes enrolados. Então esses feixes enrolados significam todos os homens do seu corpo. Aquela ideia corporativista, totalitarista que eu expliquei na nossa última aula, sobre as características do nazifascismo. A machadinha era o símbolo também do Império Romano. A força, o expansionismo, o militarismo do Império Romano. Então daí vem a palavra fascista, vem de faccio, que significa feixe. E Mussolini, pessoal, mesmo antes de chegar no poder, já havia uma força paramilitar. As milícias fascistas eram chamadas de esquadres, tá? São forças paramilitares, formadas principalmente por ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. Vejam que estavam desempregados e estavam armados também. E esses chamados camisas negras já praticavam muita violência na Itália, mesmo antes de Mussolini chegar no poder. Era a milícia fascista de Mussolini. E Mussolini, pessoal, não demorou para chegar ao poder. Então fundou o partido em 1919 e em 1922 os fascistas vão tomar o poder na Itália. É a famosa Marcha sobre Roma. 50 mil esquadres, 50 mil camisas negras tomaram Roma e forçaram o rei Vítor Emanuel III a nomear Mussolini primeiro-ministro. Logicamente que por trás disso havia todo um apoio político, um apoio civil também a essa ação de Mussolini. É o que eu falo sempre, nas crises profundas, os discursos mais radicais, ou de direita ou de esquerda, acabam sempre ganhando força. E foi o caso aqui da Itália, com a Marcha sobre Roma. Pessoal, a partir do momento que Mussolini torna-se primeiro-ministro, ele passa a mandar na Itália. Vítor Emanuel III é só simbólico. Mussolini é o Duce, é o guia, é o líder carismático que vai levar a Itália para um futuro melhor. E quem sabe reconstituir o Império Romano, já que Mussolini disse: sonho com a Itália romana. Em janeiro de 23, pessoal, as milícias fascistas foram transformadas na Milícia Voluntária de Segurança Nacional. Ao mesmo tempo se formou o Grande Conselho Fascista, que se reunia às escondidas, com o objetivo de formular as diretrizes políticas para os membros do Partido Nacional Fascista, que aos poucos iam assumindo cargos no governo. Tanto a MVSN quanto o Grande Conselho ficavam sob ordens diretas de Mussolini. Então Mussolini, turminha, vai cada vez mais concentrando poderes em suas mãos, cada vez mais associando o governo ao partido fascista. Bem, pessoal, como toda ditadura, havia muita censura no cinema, no rádio, nas artes, tá? Na imprensa, nos jornais, nos esportes, até o lazer
era direcionado, que era permitido ter como lazer ou não, o Estado direcionava. Porque qual que é a ideia? Um pensamento único, né? Aquele pensamento de acordo com a ideologia fascista de Mussolini, tá? E foi também criado um tribunal político para julgar os crimes políticos contra o Estado. Bem, como toda ditadura, seja de direita ou de esquerda, nós sabemos o que se trata isso, né, pessoal? Se você faz oposição, se você não segue a cartilha do governo, ou se faz uma oposição mais contundente, você vai ser julgado politicamente. Certamente será preso, condenado aí, talvez até a morte, tá? Então, cada vez mais o governo de Mussolini ia ampliando o seu espaço de atuação, cada vez mais concentrando os poderes em suas mãos. É muito importante também, galera, a Carta del Lavoro de Mussolini, é um plus turbo, hein? Ou Carta do Trabalho. A Carta del Lavoro é a Constituição fascista nos aspectos trabalhistas. O Estado italiano ele vai ser o intermediador das relações entre o trabalho e o capital e o patronato. Tá? As leis trabalhistas, os direitos dos trabalhadores, seus deveres, os direitos e deveres dos patrões. Então o Estado coloca-se como intermediador, como o regulador das relações entre o capital e o trabalho. Capital, os patrões, trabalho, os trabalhadores. E é muito importante vocês levarem para o conhecimento, para a vida e para o vestibular, que a Carta del Lavoro de Mussolini vai influenciar muito também a Constituição Polaca de Vargas de 1937. Lembra aquela Constituição Polaca de Vargas, autoritária, bem no início do Estado Novo, características fascistas? Então, a Constituição Polaca de Vargas teve 3 grandes influências. A Constituição Polonesa, daí o apelido de polaca, a Carta del Lavoro de Mussolini e a Constituição Portuguesa fascista de Oliveira Salazar, né, que tinha sua ditadura também ali iniciando e chamava-se, por coincidência, como a de Vargas, Estado Novo. Beleza? Então a Carta do Lavoro é a Constituição fascista italiana no que tange as relações trabalhistas acima de tudo. Outro assunto muito importante, turminha, é o Tratado de Latrão, de 1929. Cai muito vestibular. Mas eu quero explicar primeiro uma coisinha que nós já vimos. Vamos lembrar, tá? Lá na unificação italiana, quando Cavour, que era o primeiro-ministro do Piemonte e Sardenha, lembra? Quem liderou a unificação da Itália? O reino do Piemonte e Sardenha. O rei Vítor Emanuel II, né, pai desse está lá agora no governo Mussolini, o terceiro, tá? E o Conde Cavour. Então, quando eles conquistaram Roma, foi a última etapa da unificação, o Papa não reconheceu a autoridade do imperador. Porque, veja bem, o reino de Roma pertencia ao Papa. O Papa era literalmente o rei de Roma. Não era só chefe religioso. Ele governava Roma. Então, toda a riqueza de Roma pertencia à Igreja Católica. E quando a Itália é unificada, o Papa perde esse controle sobre Roma. Roma passa a pertencer à Itália, lógico. Inclusive sendo a capital do Império Romano. Tá? Então o Papa não reconheceu a autoridade do imperador, do Vítor Emanuel II. Fez-se de vítima. Oh, sou prisioneiro em minha própria casa. Oh, sou escravo em meu próprio lar. Para jogar os italianos contra o imperador. Vocês entenderam, turma? Então o Papa faz-se de vítima para tentar desfazer a unificação italiana ou pelo menos garantir a liberdade de Roma, já que ele governava Roma antes da unificação. Então esse fato do Papa não aceitar a autoridade do imperador, mas o imperador já era imperador, era ele que mandava em Roma. Então essa questão mal resolvida é chamada de questão romana, que é o Papa não reconhecer a autoridade do imperador após a unificação italiana. Isso só será resolvido 60 anos depois, com o Tratado de Latrão, que é um acordo entre Mussolini, Benito Mussolini e o Papa Pio XI. Tá? Por esse acordo, Mussolini reconhece a independência do Vaticano, não é de Roma inteira, mas pelo menos a Igreja Católica ganhou autonomia naqueles quarteirões do Vaticano.
Então nasce o Estado independente do Vaticano. Outra coisa, o catolicismo, o seu ensino tornou-se oficial nas escolas italianas. E a igreja também vai ser indenizada pelas perdas que teve nas guerras de unificação da Itália. Então foi um acordo excelente para a Igreja Católica. Beleza, prof. E o que Mussolini ganhou em troca? Mussolini ganhou o apoio da Igreja Católica. Você ter o apoio do Papa, da Igreja Católica para a sua ditadura, não é pouca coisa, né, turma? Ainda mais na Itália, que era um Estado essencialmente católico. É a partir da década de 30, Mussolini vai começar a expandir o Estado italiano. Lembra da frase dele? Sonho com a Itália romana, ou seja, tentar reconstituir o Império Romano. Então Mussolini vai invadir a Albânia, vai invadir a Abissínia, que é a atual Etiópia, tá? Só que aí já tem um outro contexto, que é o contexto da Segunda Guerra Mundial, os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Então na próxima aula falaremos sobre Hitler, sobre o nazismo alemão, e aí sim, voltaremos a falar do expansionismo italiano, do expansionismo de Benito Mussolini. Valeu, galera, um beijão e até a próxima aula. E lógico, né? Bora aprender história, porque conhecendo história, a gente pode compreender melhor esse mundo no qual vivemos. Beijos, amores!